Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Quem fala é professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de psicometria do período remoto e de todos os outros períodos. E no vídeo de hoje veremos os parâmetros da teoria de resposta ao item. Se você é novo nesse canal, desde já se inscreva-se, dê seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos a ela, nossa curva característica do item para a gente falar dos parâmetros. É, então, se eu só botar, se eu sempre me esqueço de botar o meu ponteirinho como caneta para ir rabiscando. Os scores θ, a gente sabe, θ que é essa letra grega θ, né? Eles variam de -3 até +3. Essa é a amplitude de variação do θ. Sim, não, na verdade eles são infinitos, mas para efeitos práticos a gente diz que eles vão de -3 até +3, porque 99,7% da população, ou seja, quase todo mundo possui scores θ entre -3 e +3, e isso dá para ser mais ou menos, ele funciona mais ou menos na escala do desvio padrão, tá? É muito difícil de achar alguém que mais ou menos não é na mesma escala de desvio padrão, alguém acima de 3 desvios padrões ou abaixo de -3. Tá? Então, para efeitos práticos, de -3 a +3 é a nossa escala θ. Depois disso, começa a ser as exceções. A curva característica do item ela vai falar de tudo que a teoria de resposta ao item pode descobrir sobre o item. Isso aqui é uma curva característica do item. Então, falei no outro vídeo, né, na parte 2, é uma função monotônica crescente, sempre cresce, ela nunca vai para baixo, pelo menos se espera, né? Pode acontecer, mas é uma aberração ela ir para baixo. E nesse eixo a gente tem a probabilidade da pessoa acertar o item dado o seu nível θ, vai de 0 até 100%, né? 0 a 1, no caso 1 é 100% de chances, e aqui a aptidão nessa escala de -3 até +3 do sujeito, assim, pode ser, ela pode continuar para cá, pode continuar para cá, enfim, ou para cá, mas a ideia, enfim, é que a gente tem entre -3 e +3. Aí, sobre a função logística, assim, ela é complicada para psicólogos e estudiosos que não são estatística, é meu caso, mas ela se expressa numa ogiva, que é esse formato, né? Os precursores da TRI trabalhavam com ogiva normal, mas a função logística veio para facilitar os cálculos, porque ela evita trabalhar com integrais, enfim. Então, isso é coisa que facilita o cálculo, é coisa para o software. E a única coisa que eu tenho que saber como estudioso não estatístico é que eu vou ter que colocar uma correção lá num campo do software de 1,7, eu vou ter que multiplicar por 1,7 em vez de multiplicar por 1, enfim. E pelo menos é o que eu tenho que saber dessa parte quando eu trabalho com o software que eu trabalho, que é o Parscale, assim, mas software Parscale das antigas, tem coisa mais moderna, assim, tipo, o próprio Jamove já faz umas análises TRI e que mais o R, enfim. Mas eu aprendi no Parscale, assim, que eu sou da velha guarda. Eu vou ter que tirar esse negócio daqui, assim, então vamos. Eu acho que ele saiu por conta própria. Tá? Eu chamar a borracha não precisou. Tá. Parâmetros da TRI. Assim. Então a TRI ela visa a fórmula matemática, ela visa determinar tudo que faz um sujeito acertar ou errar o item. Esse é o objetivo da fórmula. Né? E em testes com escala tipo Likert, então escalas de atitudes, escalas de personalidade, tudo que faz alguém aceitar ou rejeitar as afirmativas, concordar ou discordar e etc. Assim, então,
sei lá, eu me acho simpático, assim, tudo que... Então tem... se eu concordei que eu me acho simpático, tem coisas que me fazem concordar, assim, que ser simpático. Provavelmente eu ter esse traço latente de simpatia forte, enfim, né? Então, a lógica é um pouquinho diferente na personalidade, mas no fundo é a mesma coisa. A gente tem três modelos na teoria de resposta ao item. O modelo de um parâmetro, que é o modelo também chamado de modelo de hash, tá? E esse parâmetro é a dificuldade, a gente está analisando a dificuldade do item. O segundo modelo é o modelo de dois parâmetros, ou BIRBA1, que a gente está avaliando dificuldade e discriminação. A dificuldade de novo, né? Mas além disso, nós vamos adicionar o parâmetro de discriminação. E nós temos o modelo de três parâmetros, que é o modelo de Lorde, que é a discriminação, dificuldade e acerto ao acaso, que é o parâmetro C, que é o chute. Tá? Então a gente está avaliando essas três coisas no modelo de três parâmetros. Qual que é o melhor modelo? Assim, aí depende. Assim. Muita gente gosta de usar o modelo de três parâmetros, porque ele vai me falar informação sobre esses três parâmetros. Tá? Então ele vai me trazer informação sobre mais parâmetros, então ele é um modelo mais interessante. Entretanto, quando se faz a estimativa de apenas um parâmetro e tu coloca os outros dois parâmetros como constantes na tua equação, tu vai fazer uma estimativa melhor desse parâmetro. Porque quando tu tem que estimar três coisas, a tua equação fica mais complexa, as tuas estimativas ficam menos sólidas, né? Então, o modelo de um parâmetro também é útil, tá? E quando se trabalha com personalidade, o máximo que a gente pode ir é modelo de dois parâmetros. A gente nunca trabalha com três parâmetros com escala tipo Likert. E o modelo três parâmetros, o acerto ao acaso só serve para a escala que eu vou ter certo e errado. Porque é só em escala de certo ou errado que eu vou chutar. Assim. E se é uma escala assim, o quanto que eu me acho bonito de 1 a 5. Aí eu vou falar 5, eu me acho lindo, maravilhoso lá. Em princípio, o pesquisador que está analisando vai partir do princípio que essa foi uma resposta sincera, tá? Que eu não chutei assim, eu vou dizer qualquer coisa assim, sobre a minha beleza, se eu sou bonito, feio, vou dizer qualquer coisa, se seria um chute, assim, marcar assim, fechar o olho e marcar qualquer coisa. Isso não deve ocorrer para testes de personalidade. Se a gente vê que alguém está chutando, tem técnicas para a gente ver se está chutando, coloca um item de verificação lá, assim, sei lá. Aí a gente exclui aquele sujeito e parte do princípio que ninguém chutou a sua resposta. Vamos descrever o que é os parâmetros. O que é o parâmetro B, que é a dificuldade? Os parâmetros são A, B e C. A é discriminação, B é dificuldade, C é o chute. Tá? O certo é acerto ao acaso, mas em língua portuguesa a gente tem essa gíria chute e todo mundo usa em português. Tá. Parâmetro B, a dificuldade, também chamado de parâmetro B, é o ponto na escala de aptidão no qual a probabilidade de que uma resposta seja correta é de 50%. Na nossa curva monotônica crescente, o ponto em que 50% das pessoas acertam e 50% erram, 0,5, enfim, isso é a dificuldade. E a métrica vai de menos 3 até mais 3, ou de infinito até mais infinito, ela segue a métrica do nível θ associado àquilo lá. Então vamos descrever aqui. Esse é o nosso parâmetro B, tá? O parâmetro B é o ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pontilhado, não vai ficar bem retinho aqui. Mas é o ponto em que 50% das pessoas acertam e 50% das pessoas erram esse item. Tá? Então a gente quer pegar esse ponto daqui, ó. Isso aqui é 0,5. Não está escrito aqui, eu vou escrever. Tá? Nesse ponto a gente está avaliando a dificuldade. Então a gente vê onde é que cruza. Esse aqui vai cruzar, vamos puxar para cá para chegar no menos 1. Esse aqui a dificuldade é menos 1. Esse aqui a dificuldade vai ser 0. Eu estou arredondando, mas eu acho que é isso aqui mesmo. As retas que não estão retas, estão tortas.
e aqui a dificuldade é um positivo, é um positivo. Então, aí eu pergunto, a gente tem um item verde, um item vermelho e um item preto. A minha pergunta é qual que é o mais difícil, vamos pegar aqui. É o verde, vermelho ou preto? Qual que é o mais difícil? Tempo para pensar. Resposta correta, item preto é o mais difícil, assim, que tem esse parâmetro igual a 1. Tá? Então esse é o item mais difícil. O mais fácil, e agora fica fácil, é esse aqui, né? E não precisa esse aqui é o mais difícil, esse aqui é o mais fácil, e esse aqui, o vermelhinho, é o mediano, tá? Por que que esse aqui é o mais difícil? Assim, é muito importante vocês entenderem essa lógica aqui. Por que que esse aqui é o mais difícil? Botar um D de difícil, botar um F de fácil aqui e um M de mediano. Porque eu não sei porque que ele quer fazer essas linhas assim para o lado, mas tudo bem, não vai atrapalhar. Por que que esse item preto é o mais difícil? Porque para eu ter 50% de chances de acertar, que é esse ponto, para eu ter 50% de chance de acertar esse ponto, esse item, eu tenho que estar um desvio padrão acima da média de habilidade. Eu tenho que ser um desvio padrão mais inteligente que todo mundo, se for inteligência, meu traço latente. Eu tenho que ser um desvio padrão acima da média inteligente, o que é muito inteligente. Eu já tenho que estar no grupo dos 30 e poucos por cento mais inteligente da população, tá? E não mais que isso, sei lá, 15%, enfim, dos 15% mais inteligentes. E mesmo assim, mesmo eu sendo tão inteligente, eu tenho 50% de chance de acertar esse item. Para o cara que é mediano, assim, que está nessa curva vermelha, se esse cara tiver um desvio padrão acima da média, ele já tem 90% de chance de acertar esse item médio. Então, um cara que está um desvio padrão acima da média tem 90% de chance de acertar o item médio, 50% de chance de acertar o item fácil e praticamente 100%, praticamente certeza que ele vai acertar o item fácil. Aí o cara que está no teta médio aqui, tá? O cara que é mediano, ele tem 50% de chance de acertar o item médio, vamos botar 5% aqui de chance de acertar o item difícil e 95% de chances de acertar o item fácil. E o cara que está muito abaixo da média, assim, ele tem 50% de chance de acertar o item fácil. E o item preto difícil ele tem 0% de chance de acertar, a chance dele é zero, assim. E esse vermelhinho ele ainda tem uns 5% de chance de um item médio para esse cara que está muito abaixo da média. Assim. Então, espero que tenham entendido essa lógica. Assim, Vamos apagar tudo aqui. Que tenham entendido essa lógica aqui. De porquê, assim, se não entenderam, eu repito, eu sempre falo isso para os meus alunos. Só que agora eu não vou mais repetir, porque isso é um vídeo gravado, o aluno que volte o vídeo e veja, né? Então a gente tem essa questão, mas vamos tentar explicar de outra maneira, assim. Então, o que é o nível parâmetro B? 50% de chances de acertar ou errar o item. Então, é o ponto em que a linha cruza, o ponto que tem esse cruzamento. Esse item preto é o mais difícil, por quê? Porque eu preciso estar um desvio padrão acima da média, mesmo sendo tão bom, eu tenho 50% de chance de acertar esse item difícil. Se fosse um item fácil, que nem o verde, eu estando nesse nível de inteligência, 100% de chance de acertar ou quase isso. Assim, tá? Então, essa é a ideia. Assim, eu espero que tenha ficado compreensível. Eu, pelo menos, entendi a minha explicação, espero que vocês entendam. Tá? Isso aqui é um estudo do Ricardo Primi, assim, ele apresentou para a gente na UNB, depois eu baixei o slide dele, assim, eu tinha até que
cortar essas janelas aqui de internet para deixar aqui no mais bonitinho. Um dia eu faço isso. Tá? Mas a ideia é que ele pegou o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? E ordenou, não é o Enem, é o ENAD, assim, ordenou a prova de psicologia por dificuldade, assim. Então, aí ele viu que tinha vários grupos de dificuldade. Então, primeiro grupo de dificuldade. Aí ele leu os textos e viu todas as questões que estavam como mais fáceis. Eram questões simples, que envolviam uma teoria, alguma coisa assim, alguma detalhezinho de uma teoria, ou interpretação de texto, questão que se tu só souber interpretar o texto, tu mata ela. Tem questão que tem aluno se informando de psicologia que não consegue nem interpretar o texto e não responde nem essa, assim, né? Mas esse seria o nível 1 de psicólogo. O psicólogo está no nível 1, ele acerta essas questões simples de interpretação de texto. Psicólogos no nível 2, eles são questões simples, mas que envolvem algum conhecimento específico. Já tem que conhecer alguma teoria da psicologia para acertar essa questão, já tem que ter algum conhecimento disso. E quem acerta questões desse nível também acerta questões do nível 1. Tá? Geralmente, né? Assim, isso aí é tudo no campo da probabilidade. Nível 3, a gente tem questões de conhecimento específico, diversidade de contexto e comparação de abordagem. Então, a gente está falando de contextos mais diversos, assim, uma questão que envolve um contexto diferente, ou uma questão que compara abordagens, aí tu tem que saber de duas abordagens teóricas diferentes, tu tem que uma questão do tipo as neurociências vêm desvendando que a psicanálise já sabia há muito tempo, não sei o que é. Então tu tem que entender de neurociência, tem que entender de psicanálise para acertar aquela questão, né? Então isso já é um psicólogo do nível 3. Psicólogos do nível 4, então, que são que as questões mais difíceis, são os que acertam as questões mais difíceis, e eles também acertam essas, que também acertam essas, e mais ainda acertam essas aqui. Tá. Psicólogos do nível 4, então eles vão acertar questões de interpretação complexa de conhecimento específico, as questões mais difíceis, diversidade de contexto, comparação de múltiplas interpretações de dados empíricos e desempenho adequado nas dissertativas. Então, a dissertativa era mais difícil, e eu acho que isso aqui que eu quero destacar também, que é dado empírico, né? Então, o melhor psicólogo é o que acerta o dado empírico, assim, a questão mais difícil. O cara que acerta a questão, que entende dado de conhecimento empírico, que acerta uma questão dessa mais difícil, também entende de teoria, também entende de conhecimento específico e também entende de interpretação de textos simples. Então, por isso, estudem dado empírico. Se vocês entenderem do dado empírico, vocês vão ser o melhor psicólogo do mundo ou do Brasil, tá? E então isso é uma coisa importante e vocês vão entender das outras coisas também, tá? Então essa hierarquia de níveis de formação de psicólogo foi chegada simplesmente ordenando itens por parâmetro B, dificuldade, e claro que aqui tem uma distância um pouco maior, assim, né? Então cada textinho desses é um item. Enfim. Vamos para o parâmetro A, dificuldade. Espero que tenha entendido bem o parâmetro B. Tá? Parâmetro A, chamado de AI, né? AI é um subscrito, ele deveria estar embaixo, mas é do indivíduo, o parâmetro A do indivíduo, é expresso pela inclinação da curva característica do item no momento de inflexão, ou seja, quando a curva corta de novo os 50% de chances de resposta correta. Então, esse é o nosso parâmetro A. A gente está falando da inclinação. Quanto mais inclinado, mais discriminativo. Na prática, a métrica vai de 0 a 3, onde 0 é nenhuma discriminação e 3 é uma discriminação quase perfeita. Assim, essa é a métrica do nosso parâmetro A. Valores negativos podem acontecer, mas ficariam estranhos. A gente vai ter discriminação negativa quando sujeitos de maior aptidão vão errar aquele item
e sujeitos de menor habilidade tendem a acertar. Isso acontece. Por exemplo, a gente vai pegar um item que eu coloco uma pegadinha que só os mais inteligentes caem naquela pegadinha, assim. Os caras que são menos inteligentes são tão ruins que nem para cair na pegadinha eles caem e acabam acertando aquele item. Mas não é legal colocar item assim, tá, na escala. Né? Esses itens mais atrapalham que ajudam, então eles são itens. Se a gente perceber que ele está com esse parâmetro A negativo, com essa discriminação negativa, o ideal é cortar fora. Tá? Então essa aqui é a curva característica do item. Primeira coisa que você tem que notar, a dificuldade desses itens é exatamente a mesma, tá? A gente está falando desse ponto dos 50%, tá? Todos eles a gente precisa ter um θ de 0 para ter 50%. A dificuldade de todos esses itens é 0. Tá? Então, esses itens estão pareados em dificuldades. Só que a discriminação está diferente. Isso aqui é a discriminação meio, discriminação 1 e discriminação 2. Certo? Tá? Então, esses itens estão variando em discriminação. Ok, qual que é o mais discriminativo? Qual que é o mais inclinado? O item verde, o item vermelho ou o item preto? Tempo para pensar qual que é o mais discriminativo. Resposta, mais discriminativo é o preto. Sim. De novo é o item preto, sim, tá? O preto eu acho que é o que fizeram sempre mais aqui, tá? Eu não sei como é que vai estar no C, não me lembro qual que era o mais chutado lá. Mas enfim, a gente tem toda essa. A gente tem uma maior inclinação, e a inclinação a gente mede em relação a esse eixo daqui, tá? Esse eixo dos 50%. Então aqui a gente tem essa inclinação, para o vermelho a gente vai ter esta inclinação, e para o preto essa é a inclinação, tá? Então o preto ele é mais inclinado. Só pelos valores, assim, tipo, a gente já poderia matar essa pergunta, assim, esse aqui é 2, esse aqui é 1, esse aqui é 5, mas eu não quero que vocês saibam olhando para os valores, eu quero que vocês olhem para a curva e olhem para a inclinação dela e vejam qual que é o mais discriminativo. Tá? Então, por que esse item é mais discriminativo? Assim? O que eu gosto de pegar é sujeitos mais ou menos em volta, vamos pegar mais ou menos no menos 1 aqui, e vamos botar o mais 1, alguma coisa por aqui assim. Eita, essa aqui saiu horrível aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Eu vou apagar essa linha aqui também que tá feia aqui. Não era pra existir. Tá, vamos botar o ponteirinho de novo. Vamos botar uma verdinha aqui, tá? Não, verdinho já tem, né? Roxinho pra combinar com o título. Tá. Então a gente vai pegar esse outro sujeito aqui, tá? Esse cara aqui do mais 1, tá? Então o que acontece? Vamos pegar esse item verde, assim. Se eu tenho θ menos 1, eu estou aqui no 30%. Tá? Se eu tenho θ menos 1, eu tenho 30% de chance de acertar esse item. Se eu tenho θ mais 1, eu tenho 70% de chance de acertar esse item. Então, estou comparando 30% com 70%, tá? De chances. E, ao mesmo tempo, esse item preto, que é o mais discriminativo, se eu estou nessa faixa, aqui eu tenho 5%, e aqui eu vou ter 95% de chance de acertar o item. Então, compare uma coisa, assim, tá? Daqui eu tenho 30% para 70%, e aqui eu estou falando de 5% para 95%, tá? Então, o que acontece? Essa curva preta, ela está separando melhor quem sabe de quem não sabe. Então, quem tem um traço latente e quem não tem, ela consegue se separar bem. Quem tem um traço latente tem uma alta probabilidade de acertar.
quem não tem um traço latente tem uma alta probabilidade de errar. Enquanto que essa curva verde aqui está discriminando pouco, assim, não está muito discriminativo porque ela separa menos as pessoas pelo seu traço latente. Assim. E o objetivo do parâmetro A é que a gente tenha itens o mais discriminativo possível. Assim, a gente tem que. Porque o nosso objetivo é determinar o parâmetro θ. Então, se eu tenho itens que separam as pessoas pelo parâmetro θ, né, pelo nível de θ que elas têm, isso é melhor, assim, são itens mais discriminativos. A gente tem que ter desses. Ao passo que por dificuldade, não. Assim, eu preciso ter itens fáceis, médios, difíceis. Eu tenho que ter itens em todas as faixas de dificuldade. Uma discriminação, enquanto mais melhor em todos os casos. Certo? Entendido? Eu entendi, né? E, por fim, o parâmetro C, tá? Então, a gente manipulou o parâmetro C. O parâmetro C não tem textinho aqui, mas o parâmetro C a gente vai pegar esse nível menos 3, ou ponto mais à nossa esquerda, né, da curva característica do item, o ponto mais à esquerda, que é possível, e aí a gente vê nesse eixo Y, esse eixo da probabilidade de acertar o item dado o nível θ, a gente vê qual que é a probabilidade de acertar onde é que está cruzando, não mais no ponto de 50%, mas no eixo Y, tá? Então, qual que é o item mais fácil de ser acertado no chute? Tempo para pensar. Resposta certa, o item mais fácil agora não é o preto, agora é o verde, tá? Por que que é o verde? Porque ele tem 50% de chance de ser acertado ao acaso no chute, tá? Por que que ele tem 50% de chance de ser acertado ao acaso? Porque esses caras aqui, com nível θ menos 3, são gente que não sabe nada da matéria, não tem nada de traço latente. Nada, são os piores de tudo. Assim. A única chance deles acertar aquele item é chutando. E se eles têm 50% de chance de acertar o item, esse é meu parâmetro C. 50% de chance de acertar no chute. Esse aqui tem 25% de chance de acertado no chute, o vermelhinho, e o preto é o mais difícil de ser acertado no chute. Tem 10% de chance de acertar no chute. Assim. E reparem que aqui ó, o parâmetro C ele afeta a nossa própria dificuldade aqui. E a discriminação também, né? Mas vamos falar primeiro da dificuldade. Então, esse aqui, ó, o que é o ponto 50%. Se o item é muito fácil de acertar no chute, esse item se torna fácil se ele é muito fácil de ser acertado no chute. Então, olha como ele cruza em diferentes níveis de θ, aqui, esse ponto dos 50%. Tá? Discriminação, olha como essa preta é mais inclinada que a vermelha e que é mais inclinada que a verde. Assim, tá? A verde já está quase reta junto com essa minha linha roxa aqui. Porque item que é muito fácil de acertar no chute não está separando ninguém, não está discriminando ninguém. Então, o chute, em princípio, enquanto menor o parâmetro C, melhor, né? E tá, e em princípio assim, tá, isso aqui a gente pode imaginar que é uma questão de imaginar, repare as palavras, imaginar, questão de V ou F, tá? Esse aqui tem 4 alternativas e esse aqui tem 10 alternativas, vamos dizer assim, só para a gente pegar assim, se tem 4 alternativas, uma vai ser o chute, enfim, né? 25% de chance eu vou acertar uma no chute. Assim, né? Isso é em princípio. Por que assim que é em princípio? Porque vamos pegar um item do tipo onde, sei lá, onde ficam as cataratas do Iguaçu? Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina ou Alasca, tá? Esse é, já que nós estamos vendo na tela lá de trás, estão passando ursos no Alasca, tá? Então, eu não sei nada de geografia, assim, tá? Eu não sei, meu conhecimento de geografia é zero, assim. Mesmo eu não sabendo, todo mundo sabe que fica no Brasil, assim. Então, Alasca é uma resposta totalmente absurda, assim. Então, eu já eliminei uma alternativa, tá? Ah, então, já eliminei uma alternativa, ah, já, enfim, já não precisa mais, né? Aí o cara que não sabe nada fica só entre três, tá? Assim, aí o parâmetro C vai ficar mais ou menos em 33%, porque pode ser que tenha alguém que não sabe nada, mas que ainda caia nessa do Alasca, assim, né? Vamos pegar o exemplo. Qual foi o último time de São Paulo a ganhar um Mundial? Santos, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras, tá? Então, o cara que não sabe nada de futebol já sabe que Palmeiras não tem mundial, então não pode ser a resposta certa, elimina essa, tá? Então, não, enfim, não podia perder a oportunidade de sacanear os palmeirenses. Assim, temos vários alunos paulistas no curso de psicologia que eu leciono da UF, tá? Uh, então, mudaríamos o nosso parâmetro C. Essa figurinha é importante aqui, que é interessante, tá? Porque o parâmetro C, ele foi muito noticiado na imprensa, quando se divulgou o Enem, como parâmetro anti-chute, assim, né? Então, a imprensa, porque a imprensa é leiga, assim, e também esses modelos são complicados, né? Natural que a imprensa não domine, mas a imprensa teve que noticiar isso, e a maneira que a imprensa, ou parte da imprensa noticiou, foi que agora nós vamos saber se você está chutando. Assim. Estatísticos têm uma bola de cristal na mão para saber se você chutou ou não assim, o item. Então, isso é uma verdade, isso é uma maneira um pouco distorcida de falar do parâmetro C. Assim. Primeiro que a gente não tem a bola de cristal, a gente está trabalhando no campo da ciência e da estatística, e na estatística a gente trabalha na parte da probabilidade. Então a gente não está falando com bola de cristal, a gente está falando de probabilidade da pessoa ter chutado ou não, tá? Então isso não é, o estatístico não vai ter certeza que a pessoa chutou, assim, que aquele acerto foi no chute, tá? E, e aí também se noticiou alguma maneira de penalizar, assim, tá? O que não é todo verdade, assim. Porque vamos lá, o que está acontecendo com a teoria de resposta ao item? O sujeito pegou e acertou que o sujeito estava errando todas as questões fáceis, estava com aquele padrão de responder errado todas as questões fáceis. Lá pela Santos apareceu uma questão difícil e o cara acertou. O que isso é para a TRI? A maior probabilidade é que o cara chutou. Assim. Se o cara erra as fáceis e acertou uma difícil lá por acaso no meio do caminho, provavelmente aquele cara chutou. Né? Assim, e faz sentido que o cara tenha chutado. O cara erra as fáceis e acerta uma difícil. Né? Então o cara chutou. Né? E só que o contrário também acontece, assim, né? E aí a mídia noticiou muito aquele sensacionalismo, assim, a gente tá penalizando o cara que esse parâmetro é só uma penalidade, mas não, ele também serve para o contrário, assim. Se o cara tá com o padrão de acertar todas as difíceis, assim, o cara tá acertando muitas difíceis, fáceis, médias, e lá pelas tantas o cara errou uma questão fácil, assim. Um cara que acerta as difíceis, ele deu a caso de errar uma questão fácil. A TRI vai relevar aquilo lá, assim. A TRI vai considerar aquele como um cara que tem conhecimento e vai, enfim, teve a má sorte de errar uma questão fácil, assim. Mas o cara que está errando as fáceis, ele vai ser mais penalizado por errar aquela mesma questão fácil. Então, entendendo como é um modelo complexo, assim, a TRI vai pegar cada sujeito e vai fazer um cálculo diferente para
para cada sujeito que fez o Enem. Então a gente precisa de um computador potente para fazer isso. Não é qualquer computador, aliás, é o tipo de análise que a gente faz, e mesmo em notebooks mais modernos, se eu estou trabalhando em banco de dados de Enem, assim, eu mando rodar a análise e vou tomar um café e esperar voltar quando está pronto, ou às vezes até, dependendo da conta que eu faço, tem que esperar alguns dias, semanas, né, para ele calcular. Ou tem gente que, inclusive, aluga um servidor, né, um computador mais potente para fazer análise. A tecnologia computacional permite fazer isso. Eu mando rodar a análise aqui, mas quem vai processar é um computador que está à distância. Né? Dá para fazer. Bom, então isso é parâmetro C. Tá? Tudo isso é para falar de parâmetro C. Eu gosto dessa figura para a gente entender de discriminação, tá? Ela é uma meia suástica aqui, tá? Assim, né? Mas não falemos de nazismo, daqui a pouco eu vou ser um professor cancelado aqui no curso. Vamos tirar isso aqui. Mas essa figura ela representa um item com discriminação perfeita. Vocês nunca vão achar esse item, isso aqui é só um item teórico para entender o conceito de discriminação. Tá? O que significa se eu tiver menos 0,0001 negativo aqui, de traço latente, minhas chances de acertar o item são zero. E se eu tiver mais 0,0001 positivo aqui, tenho 100% de chance de acertar esse item. Então esse item está discriminando os sujeitos numa faixa muito pequena de θ, assim, então esse é um item totalmente discriminativo, ângulo de 90 graus aqui, tá? Assim, é o máximo que pode atingir para ter uma discriminação perfeita. Se ocorrer o contrário, assim, se o item for discriminação perfeita assim, tá? Isso aqui já é negativo, assim, tá? Então pessoas menos inteligentes têm 100% de chance de acertar, mais inteligentes têm 0% de chance de acertar, uma discriminação perfeita negativa e o que a gente não quer, tá? Assim, tem que ser cortado fora. Certo? Aí essa aqui é a fórmula da TRI, que eu não vou entrar a fundo, assim, tá? Então, probabilidade de acertar o item dos sujeitos, do grupo, dado o nível θ dele, então a gente vai ter o parâmetro C, mais um menos parâmetro C. Eu só quero que mais um sobre erros, que aí a gente tem aqui a discriminação, a dificuldade, o θ, enfim, a única coisa que eu quero colocar é que todos os parâmetros, o C, o A e o B e o θ, enfim, eles estão na nossa fórmula, são coisas que determinam o que a gente vai acertar o item, dado o nosso nível θ. Se o θ está mais para inverter o B aqui, enfim, mas a ideia é que todos os parâmetros contribuem para a probabilidade de a gente acertar esse item. E aí, para o fim, para terminar, vamos terminar com ela, nossa queridíssima curva característica do item. Espero que vocês tenham entendido ela. Tá? A probabilidade de acertar o item, é importante saber os eixos dos gráficos. Está no eixo Y, sumiu meu ponteiro, está aqui. Probabilidade de acertar o item e o θ, assim, esses são os nossos dois eixos. Θ sempre crescendo, quanto maior o nível θ, maior a probabilidade de acertar o item nesta curva monotônica crescente em formato de ogiva aqui, tá? E a probabilidade aqui também aumentando, vai de 0 a 1, né? Ou de 0 a 100% de chance de acertar esse item. Esse aqui ainda... Aí pode até achar aqui, ó, o parâmetro C está lá nos 10%, o parâmetro B está aqui no meio por cento aqui, e o parâmetro A, que seria essa inclinação, a gente
teria que calcular esse ângulo aí, eu não tenho régua aqui para fazer aqui, isso aí tem que... Esse aí eu deixo para os computadores calcular essa inclinação. Tá? Então é isso, eu espero ter explicado, eu acho que essa parte 3 é o coração dessa aula sobre TRI, tá? Ela explica bem, explica com gráficos, eu acho que se você entendeu essa aula, você entendeu o TRI, então ela é bem importante, mas na parte 4 a gente tem mais alguns detalhes, vai ser uma aula mais breve e alguns detalhes que a gente tem que entender. Então, não esquece do meu like, nos vemos na parte 4. Até mais!